aí pessoal, eu sou a Vanna, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda e no vídeo de hoje vou falar de Foi Por Amor, da Vanessa Freitas. Inicialmente eu queria pontuar que eu cortei o meu cabelo ontem, então eu ainda não peguei o jeito de arrumar ele agora que ele tá mais curto e eu espero que ele não esteja muito zoado nesse vídeo. Se tiver, vocês me perdoem aí porque tá um pouco complicado, mas enfim, acontece, né? Outra coisa que eu queria dizer é que eu estou derretendo aqui nesse quarto, a porta tá aberta, eu só não abro a janela porque senão vai ficar entrando sol aqui, o sol vai bater bem na minha blusa que tá branca, vai refletir, vai ficar um caos. Então eu vou estar suando um pouco no vídeo de hoje, porque tá muito quente aqui em Belo Horizonte. Mas enfim, Foi Por Amor é mais uma parceria desse canal e mais uma parceria com a própria Vanessa Freitas. Eu já fiz vídeo de mais 2 livros dela, o romance, que é o nome dela é Sofia, e também uma novela, que é O Corpo na Cozinha. Vão aparecer os cards aqui pra vocês assistirem. Mas enfim, Foi Por Amor é um conto e ele tem uma proposta um pouco diferente dessas outras histórias dela, que são histórias mais, assim, normais. Como é que... Eu não sei exatamente como eu poderia dizer, mas Foi Por Amor é uma história sobrenatural, fantasia, alguma coisa nesse âmbito. Acho que sobrenatural pode ser a palavra. Uma história com anjos caídos e coisas fantasiosas, assim. Acho que pode encaixar em fantasia também. Não sou muito bom com gêneros literários, eu não sei se vocês repararam. Mas enfim, Foi Por Amor tem essa pegada um pouco mais diferente das outras histórias e a Vanessa Freitas provando que ela consegue escrever bem qualquer gênero literário. Assim, eu já vou começar esse vídeo dizendo uma coisa. No vídeo de O Corpo na Cozinha eu falei bastante como eu gosto da escrita da Vanessa Freitas e como ela escreve bem e é muito gostoso de ler. Então, pra não ficar repetitivo, eu não vou repetir tudo isso aqui nesse vídeo, apesar de ter vontade, porque senão vai ficar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Mas eu já queria pontuar aqui no início mais uma vez, a escrita da Vanessa Freitas é sensacional e eu gosto muito. Enfim, outra coisa que eu preciso fazer nesse vídeo é uma confissão, de que é o seguinte, tem exatamente uma semana que eu terminei de ler Foi Por Amor, né, como eu falei, um conto, uma história rapidinha assim, levei só 2 noites pra ler. E tem exatamente uma semana, 5 dias, vamos por assim dizer, que eu não consigo escrever uma resenha pra essa história. Eu não escrevo resenha logo que eu termino o livro, isso é um hábito que eu adquiri. Às vezes eu gravo logo que termino o livro, eu termino muito empolgada, eu já quero ligar a câmera pra gravar. Só que resenha, geralmente eu espero pelo menos 2 dias pra não fazer tanto na emoção e tudo mais, porque com o decorrer do tempo eu posso aumentar ou diminuir a nota. É óbvio que assim, se você for olhar isso, você espera 4 meses pra fazer as resenhas, mas geralmente 2 dias é o suficiente pra história maturar na minha cabeça. E eu terminei de ler essa história já pensando na nota, que seria um 4,5, porque ela é uma história, é um conto, é uma história com a proposta de ser curta e rápida, ainda mais como eu falei, a Vanessa Freitas escreve muito bem, então a história ela voa, ela flui muito rápido, se ele termina... Eu levei 2 noites porque eu peguei pra ler antes de dormir, então o sono apertou numa noite e eu fui dormir. Mas se você tiver numa sala de espera ou sei lá, só à toa e com o celular um pouquinho longe, você consegue ler numa tarde, assim, facinho. O meu e-book tava dando acho que menos de 1 hora, era bem rápido mesmo. Então é uma história assim rapidinha dessa, se você tá procurando uma coisa rápida e fluida pra ler. Essa fluidez da história é muito boa, eu acho que eu sou uma pessoa que valoriza muito contos e histórias que são rápidas e curtas, porém nessa história eu senti um gosto muito grande de, não exatamente um quero mais, mas um queria mais. Não há a sensação de, poxa, queria uma continuação, e sim, nossa, eu queria que tivesse mais páginas, eu queria que a história tivesse um desenvolvimento maior. Eu não sei se a Vanessa Freitas escreveu essa história porque ela que não estava muito habituada com o gênero e decidiu escrever uma coisa mais rápida, se ela decidiu apostar em uma coisa mais rápida pra lançar, ela tinha uma data e tudo mais, ou se ela simplesmente pensou na história pra ser uma história curta, porque eu sou escritora e eu sei que às vezes a gente pensa em histórias que são muito expansíveis. Meu conto mesmo, Reencontros, é um universo muito expansível, mas às vezes a gente pensa na história pra ela ser curta e não importa o quanto mais páginas aquilo poderia ter, aquilo tem que ter a quantidade pouca de páginas que tem. Eu sinto isso em algumas das minhas histórias, então, como escritora, eu entendo se essa tivesse sido uma decisão da Vanessa Freitas, seja lá qual for o motivo, mas
como leitor e uma pessoa que gosta tanto da escrita da Vanessa Freitas, que leria, assim, muitas páginas de qualquer coisa que ela escrevesse, eu fiquei sentindo que eu queria que fosse maior. Então eu acho que pode ser um pouquinho de fanboyzice do meu lado, assim, uma coisa de, eu queria ler mais porque eu adoro tudo que a Vanessa Freitas escreve. Então, assim, eu entendo que essa brevidade não é um problema. Eu raramente acho brevidade nas histórias um problema. Acho que até história que pode ter continuação, tem gente que é contra a continuação de conto. Acha que se é pra ter continuação, escreve um livro só. Eu, pessoalmente, sou a favor de contos serem curtos por si só, tendo continuação ou não. Então, foi uma coisa que me pegou, mas como o meu lado leitor falou um pouco mais alto, eu terminei esse livro pensando, como eu queria que fosse mais desenvolvido, mais longo, não mais desenvolvido, que não é mal desenvolvido, como eu queria que fosse mais longo, daria um 4,5. Fechei em 4,5, assim, foi isso. Fui dormir, que eu tava caindo de sono naquela noite. Dia seguinte, a história continuou na minha cabeça. E assim, gente, essa história alugou um triplex na minha cabeça. E os 2 dias seguintes que eu não tava pra escrever resenha, eu continuei pensando. E isso é uma coisa que acontece algumas vezes comigo e eu tenho uma regra clara. A história aluga um triplex na minha cabeça. Eu fico mais de 2 dias pensando nela frequentemente, como foi o caso de Jantar Secreto ou Entre Linhas, Estrelas e Segredos, eu aumento a nota. Simples assim. Ficou muito tempo na minha cabeça, eu aumento a nota porque ela merece, sabe? Se conseguiu me marcar o suficiente pra eu ficar muito tempo depois que terminei pensando nela, eu vou aumentar um pouco a nota, então ia ser 4,5, ficou 5. Beleza, fui eu fazer o post no Instagram, eu sempre faço o post pra depois ir pro Scooby, dar nota no Scooby, etc. Preparei pra postar o post, fui escrever a resenha. Quem disse que eu consegui? Foi mais ou menos meia hora na frente do computador, pensando, começava a digitar, apagava e não conseguia exprimir em palavras o que eu senti com esse conto, sabe? Inclusive, eu não sei se eu vou conseguir exprimir nesse vídeo. Já tenho quase 10 minutos de bruto aqui e eu não falei nada a respeito ainda, porque é uma história que eu não sei exatamente como falar. Parte disso é porque, como ela é uma história muito breve, eu não posso falar muito sem dar spoiler. E como parte do que eu pensei sobre o livro tem a ver com o plot do final, eu não conseguiria exprimir uma resenha sem falar daquilo. E assim, eu sei que dá pra pôr aviso de spoiler, de resenha no Scooby e tudo mais, só que pro meu Instagram eu não acho isso tão interessante, porque geralmente quem procura resenha de livro vai na intenção de se convencer a ler o livro. Se você coloca spoiler, às vezes a pessoa lê mesmo assim, e por mais que a pessoa não ligue pra spoiler e leia mesmo você tendo avisado, estraga um pouco a experiência. Então, por conta disso, eu não consegui espremer uma resenha que falasse o que eu senti do livro sem falar muito abertamente sobre o que ele fala. Inclusive, não falei sobre o que foi por amor. Esse vídeo, apesar de não estar sendo gravado logo depois que eu terminei, também vai ser o puro suco do caos, né? Como de costume, espero que já estejam acostumados com o naipe das resenhas aqui. Mas enfim, foi por amor, como eu falei, romance sobrenatural. Se você gosta de histórias com anjos caídos, pode adicionar que é sucesso. Mas assim, é uma história com anjos caídos e tudo mais, e a gente vai acompanhar o A. A gente não sabe o nome dele e nem ele lembra do próprio nome. Ele tá num sanatório e ele não lembra quem ele é, ele não lembra como ele foi para lá, ele não sabe de nada, ele perdeu completamente a memória e ele enxerga um anjo chamado Lucy, que assim, convenhamos que a gente fica com o pé atrás, será que dá pra confiar num anjo chamado Lucy, né? Mas tudo bem, a gente vai seguindo. O Lucy, ele estimula muito a meio que pular de um lugar um tanto alto lá, de uma janela ou sei lá o que, da grade do sanatório, e a gente vai, é tudo que eu posso falar sobre esse livro sem dar mais spoilers, e na verdade eu acho que essa é a sinopse do livro, se você for olhar, deve ser uma coisa do gênero. Então eu acho que é uma história pra você entrar sabendo pouco, porque como eu falei, ela é curta e ela tem aquele plot. Se você já leu alguma coisa da Vanessa Freitas, você sabe que ela é do tipo de autora que gosta de meter um plot twist na história. Seja o nome dela é Sofia, que tem plot twists dignos de novela, porque você acha que já tem desgraça suficiente, não tem como piorar, e piora, sabe? Tipo, falta só começar a chover, né? Que nem nos desenhos. E o Corpo na Cozinha também tem um plot. O Corpo na Cozinha, pessoalmente, como era uma história um pouco mais rápida, né? Porque não era um romance, eu dei uma previda no plot, assim. Não acho
que seja uma coisa extremamente previsível, mas como eu comecei a chegar naquela parte, eu fiquei pensando que a Vanessa Freitas não ia fazer sua própria versão de Essa Festa Virou um Slasher. Então eu meio que tava esperando algo do gênero. Nesse caso, eu não vou dizer que se eu preveria ou não o plot, porque é uma história que pra você conseguir prever exatamente o que aconteceria, que é muito específico. A Vanessa Freitas, ela fez uma criação muito bem pensada. Eu acho que foi uma história muito bem planejada. Não sei se ela planeja histórias, mas eu acho que foi uma história que foi planejada de trás pra frente. Eu acho que eu gosto de usar essa palavra. Tem história que o final e o início se encaixam tão perfeitamente que eu acho que o autor planejou de trás pra frente. Uma história que aconteceu isso, que me deu essa sensação quando eu li, foi Entre Três Mundos, da Lavínia Rocha, faz muitos anos. Eu li aquilo, eu era bem jovem, mas foi uma história que me deu a sensação de o autor escreveu isso aqui de trás pra frente, porque não tem condição, isso aqui é muito, tudo encaixa muito certo. E foi uma sensação que eu tive também com Foi por Amor. Foi algo que, assim, as coisas foram se encaixando e eu fiquei meio, uou! Sabe? Foi uma sensação legal. Eu gosto quando tem essa sensação. Mas essa boa construção e tudo mais, como eu falei, influenciou no fato de que eu queria que a história fosse maior e tivesse mais páginas, apesar de entender que talvez ela devesse ser curta mesmo. E também, além de influenciar a minha nota, foi algo que fez com que eu ficasse travada em escrever a resenha. Inclusive, eu espero que esse vídeo não esteja mais bagunçado do que eu de costume, porque eu não escrevi, eu até pensei em escrever roteiro pra fazer esse vídeo, já que eu não ia gravar, não conseguia gravar no início dessa semana, né, que eu terminei de ler quase no fim de semana. Eu tava pensando que seria legal fazer um roteiro, mas eu não consegui escrever nem a resenha, imagina fazer um roteiro. Então, eu tô falando só o que me vem na cabeça aqui. Eu tenho uma confissão a fazer que eu pensei muito em dar uma de Paul Hatz, Geek Freak, etc. e fazer um vídeo dividido, metade sem spoiler pra quem não leu e metade com spoiler, porque a minha questão não é falar sobre o livro, é falar sobre o livro sem dar spoiler. Então eu pensei em fazer esse vídeo, tipo, dividido e tudo mais, pra quem já leu, a gente poder ter uma conversa sobre. Eu só não vou fazer isso por uma questão técnica, porque o meu editor de vídeo, eu edito no celular e o meu editor de vídeo não exporta arquivos pro cartão de memória. E se eu fosse gravar um vídeo desse, ele ia ficar muito longo, não teria como fazer um vídeo desse com menos de 12 minutos, o que já é um tamanho de arquivo consideravelmente grande pro meu celular. Meu celular não comporta muito arquivos muito longos e, como eu falei, como não exporta pro cartão de memória, eu tenho que exportar pro celular. E aí, toda vez que eu vou mandar um vídeo muito longo, eu tenho que desinstalar 300 aplicativos. O último vídeo que eu lancei nesse canal foi um caos, né? O vídeo de Amor e Sangue. Clica aí pra assistir. Porque eu tive até o WhatsApp, eu tive que desinstalar pra exportar aquele negócio. E aí eu decidi que eu nunca mais na minha vida vou fazer um vídeo com mais de 20 minutos. Pelo menos enquanto eu não arrumar outro editor de vídeo ou sei lá, mas enfim. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo que era pra ser curto, eu não sei quanto desse bruto eu vou conseguir reduzir na edição. Mas enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Se você já leu Foi por Amor, avisa de spoiler e vem comentar aqui o que você achou da história. Vamos conversar a respeito. Se você ainda não leu, o link desse conto sensacional vai estar aqui. Eu acho que é até uma boa história para ter contato com a escrita da Vanessa Freitas, se você não leu nada ainda. Porque eu acho que nada melhor para você ter um primeiro contato com o autor do que já chegar num conto. Porque um romance, às vezes, se você não se adaptar com a escrita, demora mais. Um conto você já pega o sentimento. E apesar desse conto, como eu falei, ele ser bem diferente dos outros, ainda dá pra sentir a essência da escrita da Vanessa Freitas e eu acho muito legal. Enfim, o link desse conto vai estar aqui na descrição pra vocês comprarem, etc. Assim como as minhas redes sociais e as minhas histórias. E mais uma vez, sou ilustradora, estou com comissões abertas e vou deixar o link aqui. Preciso vender o meu peixe aqui porque não está fácil pra gente, mano. Inclusive o Twitter anda odiando muito artistas. Mas enfim, o link das minhas comissões com preços, etc. Inclusive, até final de fevereiro tem desconto pra autores independentes. Então, se você é um autor, se eu fosse você, já aproveitava pra fazer uma capa ou uma ilustração do seu livro aí. E no mais é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e tchau.